Gênesis 24, versículo 1 a 14. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse a Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos juntos a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Eu quero lhes propor que a nossa reflexão seja sobre os aspectos relevantes de um bom relacionamento entre pais e filhos. Quero saudar os pais da nossa igreja e os pais aqui presentes e reconhecer perante Deus o esforço de todos os que realmente se têm dedicado a cuidar bem dos seus filhos. Chegou às minhas mãos uma mensagem de um filho que houvera enviado ao pai no Dia dos Pais nos seguintes termos: Pai, obrigado por compartilhar comigo os melhores momentos da minha vida. Você é o melhor pai do mundo. Amo você, meu pai, e o amarei para sempre. Eu já não tenho o meu velho comigo, mas se lhe pudesse mandar uma mensagem hoje, seria exatamente essa. Tenho do meu pai as mais gratas recordações, gratas e abençoadas recordações, como companheiro, como amigo. E se eu pudesse lhe mandar uma mensagem hoje, seria exatamente esta: Meu pai, você é o melhor pai do mundo. Amo você, meu pai, e o amarei para sempre. Cada filho tem boas ou más lembranças de seu pai. Alguns pais foram bons e amorosos, outros foram omissos, violentos, abusivos ou rudes. Existem aqueles filhos que não conheceram seu pai, ou, se conheceram, foi pouca a convivência.
Li a respeito de um jovem que disse em certa ocasião mal haver conhecido seu pai. Ele dizia que só se lembrava do pai em 2 ocasiões, e estas 2 ocasiões lhe deixaram lembranças indesejáveis. Assim, meus queridos, o Dia dos Pais é um dia de lembranças, lembranças que podem ser boas ou más. Para outros filhos, o Dia dos Pais, ao invés de ser um dia de comemoração, um dia de alegria, significa um momento de saudade, pois apesar dessas pessoas terem sido excelentes pais, muito amados, lamentavelmente já partiram para a eternidade. Essas reações emergem com certeza do tipo de relacionamento havido. Ao ler a linda história de Abraão e de Isaque, fiquei mais uma vez maravilhado em como eles nutriam uma relação harmoniosa. Pude então notar os aspectos relevantes de um bom relacionamento entre pai e filho, que desejo compartilhar com vocês nessa manhã. O primeiro aspecto de um bom relacionamento entre pais e filhos que pude observar nessa fascinante história foi o amor. Abraão amava Isaque e Isaque o amava. Abraão amava Isaque e esse amor era completamente visível, tanto que o próprio Deus, ao falar com ele, foi muito claro. Verso 2, cuja leitura vocês ouviram. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Deus conhece o coração do homem e sabia quão grande era o amor do pai Abraão por seu filho Isaque. Isaque também ama seu pai e podemos ver que ele o admira. Abraão era um homem importante na sociedade em que vivia. Provavelmente era muito ocupado e devia estar sempre rodeado de pessoas em busca de conselhos e de ajuda. Portanto, não deveria ter muito tempo para dedicar ao seu filho. E é aí que podemos ver o amor de Isaque. Se observarmos, ele parecia estar acostumado a acompanhar seu pai pelos lugares, inclusive e principalmente nos momentos de adoração, nos cultos a Deus. Fico imaginando que Isaque mal devia ter dormido à noite quando soube que iria viajar com seu pai. Ele iria ter seu pai com exclusividade para ele. Isso por cerca de 3 dias. Seu amor e seu entusiasmo eram tão grandes que ele não se importou em acordar de madrugada e nem sequer reclamou pelo fato de que iria ter que cavalgar no lombo de um jumento por 3 dias seguidos, sob o causticante sol daquelas plagas. Quem, pelo menos na adolescência, já cavalgou no jumento, sabe o que o pobre do Isaque ia passar. Pois então, amados, naquela época não existia carro. Não. Se alguém pensa que existia, está equivocado. Menos ainda carro com ar-condicionado. E mesmo assim, Isaque foi de bom grado e muito feliz fazer essa viagem com seu pai. Era uma oportunidade de conversar, de brincar, de se distrair. Eram somente ele e seu pai. Um momento ímpar e muito importante em sua vida. Nos dias atuais, os pais passam o dia todo no trabalho e os filhos
na escola, não é verdade? Só que quando o pai e o filho estão em casa, o que tem acontecido? Infelizmente, o que se sabe à vista do nosso costume são filhos e pais cada vez mais distantes, enquanto deviam estar juntos conversando, sabendo o que fizeram durante o dia. Em vez de ter um momento em família, os pais estão tão cansados que só sabem dormir, ou ver televisão, ou assistir filmes, enquanto seus filhos estão no MSN, no Facebook, no WhatsApp, e os pais também. E mais presentemente, na caça de pokémons, ou conversando com amigos dos mais variados matizes de berço, quero dizer, de formação moral e cristã duvidosa. Devemos nos lembrar de que a amizade mais verdadeira é de ser a amizade entre pai e filho. Essa amizade que vai ficando cada vez mais escassa nos dias atuais. Os filhos devem se aproximar mais dos seus pais e os pais dos filhos, pois pai e filhos são presente de Deus um para o outro. O segundo aspecto de um bom relacionamento entre pai e filho que podemos aprender com Abraão e Isaque é a obediência. Isaque era um filho obediente ao pai e Abraão era obediente a Deus. Isaque era obediente ao pai exatamente porque via nele uma completa obediência e submissão em relação à orientação e às determinações de Deus. Ele mirava em seu exemplo. Como já tivemos a oportunidade de dizer, Isaque e Abraão se amavam. Vocês já pararam para pensar como foi difícil para Abraão ouvir e principalmente obedecer a Deus quando ele manda tomar o filho amado e oferecê-lo em holocausto? Abraão poderia simplesmente não ir, poderia desobedecer às ordens de Deus. Afinal, irmãos, que pai teria coragem de entregar seu próprio filho à morte? Ou melhor, que pai seria capaz de matar seu filho com suas próprias mãos? Pois foi isso que Deus mandou Abraão fazer: degolá-lo sobre o altar. E Isaque, como será que se sentiu diante de tal situação? Ele já estava acostumado a acompanhar seu pai e naquele momento já havia percebido que algo de estranho estava acontecendo. Alguma coisa lhe parecia errada. Ele sabia exatamente quais eram os itens para realizar um sacrifício a Deus. Precisava-se de lenha, de fogo, e esses elementos haviam sido providenciados. Mas o principal lá não estava: o cordeiro. Isaque deve ter olhado para um lado, olhado para o outro lado, e constatou com absoluta certeza que não havia cordeiro algum para o sacrifício. Então, resolveu perguntar ao pai. E vejam que diálogo comovente. Meu pai, Abraão lhe respondeu: sim, meu filho. E ele disse: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu então Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Esses são os versos 7 e 8 do texto lido. Mas no verso 9, vemos que o seu pai edificou o altar
sobre o mesmo dispôs a lenha, e em seguida dirigiu-se a Isaque, seu filho, o amarrou e o deitou no altar em cima, sobre a lenha. Diz o texto: amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. É perceptível, amados, a ênfase do texto, a expressão seu filho, de cuja expressão vê-se sangrar o coração do pai. Aqui estamos diante da apoteose da obediência. Primeiro, Isaque se dispõe a levantar de madrugada sem reclamar. Depois, Isaque não era tão criança e provavelmente não era fraco. E seu pai já estava velho, com mais de 100 anos. Ele poderia muito bem fugir dali quando percebeu o que estava acontecendo. Nada há na Bíblia que demonstre o que Isaque sentiu diante de tal situação. Mas não é difícil imaginar que em sua cabeça deveria emergir um turbilhão de questionamentos. Não haveria cordeiro? O pai havia mentido? Ele é que seria morto e sacrificado naquele altar? Ninguém poderia ajudá-lo, nem mesmo a sua mãe? Será que até ela sabia de tudo e não fez nada? Ele estaria sendo traído pelas pessoas a quem mais amava? O pai estaria contra ele? Ninguém o amava de verdade? Essas seriam perguntas que viriam à mente de qualquer um de nós, se estivéssemos diante dessa situação. Decepção, angústia e desespero seriam sentimentos comuns naquela situação. Mas o que fez ele? E o que fez Abraão? Todos dois poderiam ter fugido daquela situação, mas ambos foram obedientes. Abraão obedeceu a Deus e Isaque obedeceu a seu pai. Quantas vezes passamos por diversas situações difíceis, complicadas, que poderíamos ter evitado se tivéssemos ouvido e obedecido os conselhos e as ordens de nosso pai. E é pensando nisso que exponho o terceiro e mais importante aspecto de um bom relacionamento entre pai e filho que podemos aprender com a história de Abraão e Isaque: confiança em Deus. Ambos conheciam e confiavam em Deus. Abraão, mesmo contra a sua vontade, mesmo sofrendo muito porque amava intensamente o seu filho, obedeceu às ordens de Deus. Ele obedeceu e tinha plena confiança nos planos de Deus. Podemos notar isso nos versos 7 e 8, já vistos, quando Isaque lhe perguntava onde estava o cordeiro. O que deve ter passado pela cabeça de Abraão? Você tem ideia? Como explicar a seu filho amado que ele seria o cordeiro? Essa pergunta provavelmente gelou o seu coração. Mas aí vemos o quão grande é a confiança em Deus, pois ele responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Como poderia acreditar que Deus iria lhe tirar o seu único filho? Ele confiava em Deus. Isaque é o filho de uma promessa. Sem ele, essa promessa não seria cumprida. E Deus sempre e sempre cumpre o que promete. E Isaque? O que estaria pensando Isaque? Será que Deus estaria contra ele? Será que Deus o havia abandonado justo naquele momento tão difícil? Mas Isaque tinha certeza do amor de seu pai e principalmente confiava em Deus. Ele sabia que fazia parte de um plano maior. Ele também conhecia as promessas para a sua vida. Assim como Abraão, Isaque sabia que Deus iria prover o cordeiro para o holocausto.
Deus prometeu para Abraão o filho Isaque. Fez isso quando ele e sua esposa Sara já eram velhos, e a paternidade do ponto de vista humano seria impossível. Mas Isaque nasceu, e o Senhor pôs Abraão à prova sobre se ele amava mais a bênção ou o abençoador. Quando Abraão se dispôs a entregar Isaque, Deus não recebeu o sacrifício. Se satisfez com a demonstração de confiança e obediência. Ao invés disso, apresentou-lhe o Cordeiro, que para nós cristãos representa nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, eu e você precisamos ser homens de valor. Eu não tenho todas as respostas, e muitas vezes, quando não as tenho para os meus filhos, eu me ajoelho diante do grande Pai e peço que Ele me ajude, me dê sabedoria e me dê a força necessária para ser este homem de palavra, mas sobretudo o homem da palavra. Eu quero ser um homem de fé, assim como Abraão. Um homem de fé que ama, que obedece e que confia que Deus proverá sempre. Que os nossos filhos cantem, que eles tenham motivação para cantar a nosso respeito. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia, e a mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. Sim, sabem por quê? Porque o tempo corre, o tempo passa, e é por demais gratificante poder ver a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Essa é a nossa missão, e é isso que Deus espera de nós, pois que o Senhor Deus nos ajude a sermos pais segundo o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos abrir os nossos sinais no hino de número 126. 126. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança um aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Às vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente.
ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não haveria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.